Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feita Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o TRBL, fundo de logística aí da Rio Bravo com a Telos. Vamos dar uma olhadinha no que rolou durante esse mês. Algumas informações do fundo, né? O fundo tem sua taxa de administração, tem um PL de 670 milhões. Fundo bem antigão aí de 2012, né? E são 48, quase 49 mil cotistas. São 5 ativos, um ABL de 188 mil metros quadrados, 10 inquilinos, 31% de vacância física, já está contando a vacância do Correios aqui, né? Período dos contratos 5,4 anos, pagando aí 60 centavos por cota, né? O que dá um dividendo anualizado de 11,5. Liquidez média diária aí de R$500 mil, né? E vamos dar uma olhadinha aqui. A gente esqueceu de ver aqui a cota a mercado. TRBL, né? Deu uma boa subida aí de uns dias para cá, né? Tava ali nos 59, do nada ele engatilhou aí 62. Até imaginei que poderia sair alguma coisa, né? Sei lá, alugou parte do galpão, alguma coisa assim, mas não saiu nenhum fato relevante, né? Mas enfim, ele estilingou aí para 62,50. Voltando para o relatório, então na parte do desempenho do mês, ele fala que apurou uma receita total de 3 milhões, o que dá 40 centavos por cota, e um resultado de 2,3 milhões, que dá 30 centavos por cota. Aqui na distribuição de dividendos, como eu falei para vocês, está pagando 60 centavos, né? Então ele utiliza não recorrente para pagar os 60 centavos aqui, né? Gestão segue projetando a manutenção desses 60 centavos até o final do ano, né? Ao longo do semestre, um dividendo anualizado de 11,5. Para tijolo é muito bom, né? Quase 1% ao ano. Ao ano não, ao mês, quase 1% ao mês. Aqui ele fala um pouco do imóvel de contagem, né, que o Correio estava. Então foi feita a entrega das chaves, né, e os próximos passos. Então ele fala que no 18 de agosto foi concluída a entrega das chaves do Centro Logístico de Contagem. A vistoria de saída foi realizada junto com o locatário, com o Correios, e o laudo técnico de reparação e reembolso encontra-se em fase final de elaboração. Acredito que eles vão soltar algum fato relevante, né? O imóvel já está livre para novas locações. E aqui ele dá uma visão dele, né? Que eles prosseguem com a estratégia jurídica para assegurar o recebimento dos valores devidos pela rescisão antecipada unilateral do contrato atípico. O fundo está juridicamente amparado, né? Sem antecipar resultado ou prazo. Aproximadamente 328 milhões, essa brincadeirinha toda aí, né? Abrangendo a multa rescisória equivalente aos aluguéis até o vencimento do contrato e a inadimplência de dezembro de 2024 até agosto de 2025, né? A ação de inadimplência já foi protocolada e a ação da multa rescisória encontra-se em fase final de petição, todas em linha com os ritos contratuais. Então era aquilo que eu vinha falando para vocês, né? Em nenhum momento ele tomou nenhuma atitude para ser diferente do que ele vem pedir aqui, né? Então, assim, simplesmente o Correios, não vou pagar mais, deu problema aqui, vou sair fora e tá tudo certo, pronto. E ele pegou, seguiu todos os ritos como se tivesse contrato normal ali. E aí ele vai colocar isso, que o Correio quis rescindir de forma unilateral. Ele quis rescindir, pronto. E um contrato atípico não é simplesmente você rescindir o contrato e pronto, tem que pagar todo o restante do contrato, né? Então, por isso que dá esse valor absurdo aí de 328 milhões. Vamos ver como que vai ser aqui, né, a justiça. O jurídico dele é bom, a gente já viu. Ele ganhou uma ação lá, eu não lembro quanto, acho que a Alma Viva, uma empresa chamada Alma Viva, que a mesma coisa, eles saíram, rescindiu o contrato, pagaram 500 mil, R$500 mil da saída, acharam que era aquilo, eles entraram num pedido na justiça e conseguiram mais R$500 mil ali, um pouco mais do que isso, que era multa, né? Uma parte da multa, alguma coisa assim. Então já deu para ver que o jurídico deles é bom. Vamos ficar atento aqui nisso, né? Aqui ele fala um pouco da substituição do lastro do CRI, né? Então o CRI ele tinha lastreado a locação com Correios. Como o Correios deixou de pagar, ele continua pagando, mas eles substituíram esse lastro, né? Então ele fala aqui, foi aprovado em assembleia dos credores a substituição dos lastros do CRI, né? Agora, formado pelos contratos da Braskem, Cromos, Sherwin-Williams, Ambev, que é um contrato atípico, Futura Tintas, que também é um contrato atípico, e cerca de 20% dos recebíveis da vendas do Duque de Caxias. Taxa e prazo permanecem inalterados.
de modo que não há impacto nas projeções do resultado, ótimo. A alavancagem permanece em um patamar saudável, abaixo de 20% do patrimônio líquido do fundo, o que é ótimo também. Normalmente, quando você vai fazer troca de lastro, ou às vezes você vai pedir mais prazo, alguma coisa assim, eles aumentam a taxa, né? Aqui se manteve tudo da mesma forma, então, que é bacana, né? Aqui ele fala um pouco agora sobre o espaço, né? O imóvel. Então, o imóvel conta com a nave principal do galpão, né? Áreas de apoio e um amplo pátio de manobras, né? A estratégia inicial prevê a divisão do galpão em até 4 módulos, com áreas mínimas com cerca de 10 mil metros quadrados. Eu acho isso aqui uma boa, porque você não deixa aquele galpão que é gigantesco concentrado em um único inquilino, né? Então, assim, quando o Correios estava, o Correios era responsável por 50% da receita do fundo. Se você dividir ele em 4 e aluga para 4 empresas, dá uma boa diversificada, né? Então, seria bacana fazer essa divisão mesmo, né? Aqui ele continua, né? Considerando viabilidade técnica e econômica para essa modulação, os custos aproximados de adaptação, como divisórias, infraestrutura compartilhada, adequação técnica, regulares de segurança, são estimados em 6 milhões. Então, assim, tem um custo, né? Mas, ok. Considerando a separação máxima de 4 módulos, valor possível a ser arcado hoje com o fundo do caixa. Entendemos que os módulos com essa área média são atrativos para a demanda da região e devem ser absorvidos com celeridade, né? E aqui até ele deixa as últimas e principais locações da região ali, né? De BH. Então, lá no HGLG Betim, a Shopee pegou aí quase 10 mil metros quadrados. No Betim Business Park, a IP pegou 30 mil metros quadrados. E nesse CLCT, Quintas de Contagem, a Amazon pegou quase 20 mil metros quadrados, né? Aqui ele deixa um pouco da estratégia de prospecção. Para a comercialização do ativo foi contratada a CBRE, que já iniciou o processo comercial, teaser, marketing e os contratos com potenciais locatários. Se eu não me engano, essa mesma empresa foi uma empresa que Pátria Logístico, acho que o Pátria Logístico contratou para já tentar alugar também aquele espaço que a SEB vai deixar vago, né? Ele conseguiu alugar metade, tem mais metade que vai ser para março e o Pátria já contratou essa mesma empresa, né? Continuando aqui, mesmo poucos dias da data de liberação do imóvel, já foram realizadas visitas com 3 empresas, né? A empresa 1, ele não deixa claro quem são as empresas, né? Ocupação potencial de 30 mil metros quadrados. A empresa 2, totalidade do galpão. E a empresa 3, ocupação potencial de 12 mil metros quadrados. Não sei se isso aqui realmente é verdade ou se é um chaveco que ele está jogando para mostrar que o imóvel não está queimado na praça, alguma coisa assim, né? Porque assim, foi feito a reforma, né? Mas até que uma empresa chegue lá e alugue uma parte ali muito grande, todo mundo vai ficar com aquele pé atrás, né? Ah, será que está seguro mesmo o galpão? Então, enquanto isso não acontecer, vai ficar daquele jeito, né? E aí, assim, eles colocaram dessas 3 empresas que visitaram, você olha pelos dois lados, né? Você olha pelo lado do tipo assim, ah, beleza, o galpão tem procura, as empresas foram lá, mas você pode olhar também com uma forma de tipo, pô, 3 empresas foram lá olhar e nenhum alugou, velho, deve ter BO aí, né? Então você fica meio assim. Vamos ver aí o quanto que ele vai demorar, né? Mas seguindo aqui, ele fala que o imóvel é classificado como AAA, contando com especificações diferenciadas no mercado, como 100% de climatização em toda a área de armazenagem. Isso aqui é um diferencial bem grande, né? Piso de alta resistência, pé direito elevado, amplo pátio de manobras, seguro e todas as licenças e operações vigentes para sua plena operacionalidade, né? Aí ele continua falando que essa combinação de características técnicas e localização diferenciada torna o ativo essencialmente adequado para operações de logística, last mile, né? A última milha ali, centros de distribuição e setores que exigem controle de temperatura, como farmacêutico, alimentício e cosméticos. Então ele meio que pode atender tudo aí praticamente, né? Aqui ele deixa um cronograma estimado e perspectivas, né? Eles estimam que a alocação das áreas seja concluída em até 12 meses. E isso aqui vai muito em linha com o que eu falei lá no vídeo que eu gravei. Vou deixar até aqui nos cards para vocês, que foi o momento que eu comprei TRBL. Essa perspectiva que eles fizeram, eu achei muito
Pô, me fugiu o nome agora. Muito modesta, né? Porque assim, o galpão é um galpão AAA, é na região metropolitana, é last mile, então assim, eu não acho que ele vai demorar tudo, mesmo sendo um galpão enorme, eu acho que ele não vai demorar tudo isso para ser alugado, né? Então assim, eles colocaram essa perspectiva bem... Pô, me fugiu de novo a palavra. Bom, enfim, eles fizeram essa perspectiva bem baixa ali, né? Com pouca expectativa, mas eu acho que vai ser mais rápido. Mas seguindo aqui, ele fala do impacto das locações, o resultado no fundo dependerá do tipo de locação, se será modular ou não, das condições comerciais, eventuais descontos, né? Normalmente eles dão ali um período de carência, e do ritmo de locação, progressão da absorção da área, que eu acho que vai ser rápido, né? A projeção de distribuição do fundo na faixa de 60 centavos por cota até o final do semestre não incorpora receitas de locação do ativo de contagem. Então, assim, eles pagam os 60 centavos até o final do ano e não está contando nada com isso aqui. Então, foi uma visão minha que eu tive de um fundo que vale a pena você ter como uma tese secundária ali, né? Minha carteira é grande, tem vários fundos de logística, então cabe ele dentro, né? E aí foi por isso, né? Então, imagina só, se daqui a 4, 5 meses ele aluga esse galpão inteiro. Quem pegou a R$59, R$58, igual eu peguei, e ele tá pagando, sei lá, ele já tá pagando 60 e começa a pagar 75, 80. Pô, fica lindo demais, né? Aqui em relação às obras, atualmente estão em andamento intervenções leves no empreendimento, né? Pintura, demarcação de piso e modernização da fachada para futuras locações. O orçamento total, 23 milhões e 500, né? Dos quais 20 milhões já foram desembolsados. O fundo optou por atender integralmente às exigências da Defesa Civil, o que inclui intervenções emergenciais, mas também estéticas, operacionais e obra de rede pública de drenagem. Então, é aquilo, né? A Defesa Civil vai lá e, assim, vai mostrar uma caralhada de coisa, ó, precisa fazer tudo isso. E a gente sabe que, no final das contas, não é tudo aquilo, digamos 90%. Ele pegou e fez 100% logo de tudo. Ainda nesse sentido, o fundo assinou um acordo extrajudicial com a parte vendedora lá do Centro Logístico de Contagem para ressarcimento de 6 milhões. Então isso aqui até saiu um fato relevante. Eu acabei não gravando para vocês que estava próximo da data de saída desse relatório, né? Então eu deixei, provavelmente eles iriam falar e falaram, né? Então ainda ele conseguiu 6 milhões aí, né? Já são os 6 milhões lá que precisa fazer a divisão ali para fazer 4 módulos, né? Ponto, já tá pago. Foi recebido no dia 10 de setembro, referente às intervenções emergenciais realizadas no imóvel. Ele gastou lá 23 milhões. Aquilo ali já era, não tem como recuperar, né? A forma de recuperar, entre aspas, é essa ação contra o Correios. Se ele conseguir ganhar alguma coisa do Correios, ótimo. O acordo é relevante à medida que garante o fundo uma restituição imediata e parcial, né? O montante será utilizado para reforço de caixa, sem impacto no resultado, né? Consequentemente nos rendimentos. O acordo não altera em nada a estratégia jurídica perante aos Correios. Aí aqui ele fala de um ajuste de ABL, né? Aí isso aqui eu achei muito bizarro, cara. Porque, pô, os caras não sabem fazer uma contagem, sabe? Aí eu fico muito irritado com essas coisas. Então, o que ele fala? O contrato dos Correios remunerava também a área do pátio do empreendimento, total cerca de 120 mil metros quadrados, né? Ou seja, a área considerada no contrato de locação era a área integral, galpão mais pátio. E aí aquilo, na minha cabeça, não tem como você alugar somente o galpão para uma empresa e alugar somente o pátio para outra empresa. Se forem coisas separadas, beleza, você consegue fazer isso, que aí você aluga um galpão ali para uma Amazon da vida e um pátio ali para você criar um estacionamento, qualquer coisa assim. Mas se tá tudo junto ali, não tem como você pegar e desmembrar aquilo, né? Aí ele fala, né, que com a rescisão passaremos a refletir nas comunicações apenas a metragem do habite, que são 52 mil metros quadrados, correspondente à soma das áreas de armazenagem e administrativa, tipo, o que é coberto ali, né? Então, assim, metade da área ali era de espaço ali, né? De terreno, de pátio, e ele levava tudo aquilo em consideração, né? Enfim. Aí ele fala que para padronizar o critério de não considerar pátios, que para mim não tinha que considerar, né? Foram ajustados também as áreas reportadas da Cromos e da Sharon Williams, locatárias do One Park,
Com isso, a ABL do empreendimento passou de 82 mil metros quadrados para 84 mil metros quadrados. Eu não entendi muito bem também essas contas aqui, porque assim, você tirou o pátio ali, teoricamente você tira o que estava sobrando na ABL dele, e ao invés de diminuir, ele aumenta. Isso aqui ficou muito confuso para mim. Enfim, aí ele fala aqui que a ABL consolidada do fundo é de 181 mil metros quadrados, distribuída em 5 ativos no Brasil. E aqui ele deixa um textinho, porque investir no TRBL. E assim, galera, eu não vou ler isso aqui não, né? Mas assim, é basicamente o que eu falei no vídeo lá, né? O porquê que eu investi nele, o porquê que eu acho que pode ir para frente. Lembrando que eu fiz isso aí porque minha carteira é grande, minha carteira permite ter esse fundo ali como uma tese secundária, né? Como um ativo tático. Então, estratégico é o que eu levo ali para carrego. O tático é que entra na carteira, faz um papel e sai fora. Então, assim, ele, por enquanto, entra como um tático e, dependendo como for, pode ser que ele vire um estratégico. Então, assim, é muito cedo para dizer qualquer coisa, né? Mas, assim, basicamente aqui, o que ele fala é isso, né? Então, vai pagar 60 centavos até o final do ano. Tem mais 2 parcelas para receber da venda do Duque de Caxias, que é no ano que vem, né? Um ano... começo do ano, no começo do ano, outra na metade do ano, então assim, vai dar uma boa segurada nos dividendos ali, pagando uns 60 centavos. Ele alugando esse galpão aqui, que eu não acho que vai demorar esse um ano todo, potencializa isso. Então assim, são vários motivos que ele deixa aqui, né, para falar, para investir nele, né. E ainda, além de tudo, né, tem a questão dessa questão com Correios, né? Vai para a Justiça, tá pedindo aí 330 milhões, né? Sei que é difícil pra caramba, ainda mais que Correios é estatal, né? Vamos ver como que vai ser isso, mas assim, também por um lado não é tão fácil assim você quebrar um contrato atípico. Então, vamos ficar de olho. Se ele ganhar qualquer coisinha disso aqui, tá ótimo. Entra já como não recorrente, porque assim, ninguém tá contando com isso aqui. Entra como não recorrente, então assim, fica numa situação bem bacana, né? Mas é aquilo, justiça brasileira vai demorar para sair alguma coisa, né? Ainda mais que é um valor muito alto. E aí ficar de olho. Mas assim, basicamente é isso que ele fala, porque investir nele, né? Aí aqui ele fala do resultado atual. O resultado recorrente, já considerando os custos operacionais do fundo, despesas de vacância com juros do CRI e desconsideração do imóvel de contagem, é de 27 centavos por cota, né? As parcelas extraordinárias da venda, lá do Duque de Caxias, né? Representa aproximadamente 41 centavos por cota. Aí aqui ele falou que entre as projeções para 2025 que afetam o resultado do fundo, existe ainda a despesa extraordinária do pagamento da correção da última parcela de aquisição do GRU Log, prevista para outubro, cujo valor médio mensal é de 5 centavos por cota. E aí aqui perspectivas para 2026, né? Além do recorrente, que tem contratos atualizados no longo do tempo, a contribuição das parcelas extraordinárias da venda, a do Duque de Caxias que eu falei, né? Então, ao longo de todo 2016, ainda serão corrigidas por CDI mais 2. E aqui ele fala da questão da redução do custo da vacância, né? Enfim, eles vislumbram aqui o impacto de cerca de 25 centavos por cota, com locação total das condições comerciais considerado atualmente, né? Em um cenário conservador, sem novas locações em contagem, o resultado é de 86 centavos por cota. E no cenário otimista, com área total locada por R$1 por cota, né? Isso aqui ele já está contando também com o não recorrente lá em cima, né? Acredito eu. Então aqui, ó, segundo semestre de 2025, receita contratada 41 centavos, venda do Duque de Caxias contribui com mais 41 centavos, receita financeira contribui com 5 centavos, as despesas gerais consomem 9 centavos, despesa de juros do CRI consome 10 centavos, da parcela do GRU consome 5 centavos, resultado de 63 centavos aqui, né? Já para 2026, receita contratada vai para 43 centavos, venda do Duque de Caxias 55 centavos, receita financeira 3 centavos, aí despesa geral consome 6 e juros do CRI consome 8, e aqui no resultado dá 87, né? E aí com o potencial
resultado do Contagem vai para 1,8 aí, né? Que é o cenário mais otimista dele. Então, assim, também eu não jogaria tão alto assim, mas acredito aí que vamos colocar aí uns 85 centavos, talvez uns 90, tudo caminhando bem, é possível, viu? Eu vejo como possível. A gente vê a DRE dele aqui, né? Então, total o resultado que deu aqui, a despesa não, desculpa, o resultado financeiro, e aqui sim a despesa, né? Resultado líquido, quanto que ele pagou, então gerou 30 centavos, pagou 60, teve que utilizar aí um caminhão de reservas, mas ainda tem R$1,88 de reserva. Aqui, ó, receita de vendas com imóvel, então olha o quanto que ele recebeu a parcela em julho, 20 milhões, né? Por isso que ele tem essa reserva toda acumulada aqui. Aqui a gente vê a composição do resultado, distribuição por cota, então está pagando um dividendo anualizado de 11,5, que em agosto pagou 60 centavos, segundo mês que ele vem pagando 60 centavos, né? A distribuição por cota, o desempenho da cota desde o início, desde a gestão Telos Rio Bravo, a liquidez dele, 500 mil, a gente já falou ali logo no começo, né? Aqui, pessoal, quero que vocês vejam o seguinte. Daqui, ó, esse amarelinho aqui, ó, ele vem subindo aqui aos pouquinhos, né? Aqui ele deu uma engatadinha aí, né? Quem sabe ele continua, né? Mas a gente vê que no histórico dele, ele sempre está sendo negociado acima de IFIX, né? Sempre está sendo negociado acima de IFIX. Aqui, ó, volume médio de diário negociado, 520 milhões, né? 500 mil, foi para vocês. Composição do patrimônio. Então a gente vê aqui como que tá tudo, né? Aqui as aquisições de criar pagar são 191 milhões. E aqui ele deixa aqui a notinha, né? Aquisições criar pagar. Então, One Park, passivo de 4 milhões referente à última parcela de aquisição, serão pagos em janeiro de 2026. Do GRU, última parcela de aquisição, cerca de 22 milhões, que será quitada em outubro, que são aqueles 5 centavos que impacta, né? E aqui a gente vê como que está o fundo, né? Patrimônio do fundo. Então, são 3 ativos em São Paulo, taxa de ocupação em 94,8%. O de Minas, que está 100% vago. E Bahia, mais um ativo também, 100% de ocupação. Então aqui a gente vê os imóveis dele. Aqui a gente vê, ó, da ocupação aqui. Então 100% esses aqui. Então no galpão de Guarulhos, 67% aí tá ocupado, né? Então tem 33% aí de vacância nele, né? É um galpão industrial. Setor de atuação industrial, talvez seja meio industrial, não sei, deixa eu ver aqui, Guarulhos. Esse aqui. Enfim, prazo médio dos contratos aqui, 5,4 anos. Aqui a gente vê os tipos de contrato, né? Com a saída do Correios mudou muita coisa aqui, né? Correios era típico, então essa barrinha aqui era muito maior. Típico 74, diversificação por receita contratada. O reajuste, então IGPM e IPCA. Os locatários, setores de atuação. Que é a questão da vacância de mercado, né? Então a gente vê que a vacância no mercado como um todo é bem baixa, né? Aqui é a alavancagem, então o cronograma de amortização. Para 2025 tem 6,7 milhões. Para 2026 está bem pesado aí, ó, 43 milhões por conta daquela parcela que é em janeiro, né, que a gente viu. Então, a dívida que ele tem aqui, IPCA mais 7,12, bem ok, né? 131 milhões, alavancagem aí de menos de 20%. E tem um caixa bom aí, né? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco mais longo, né? Pra gente detalhar tudo. Os últimos vídeos de TRBL têm sido bem assim mesmo, né? O destaque aqui é, assim, essa questão, né? Que ele, pelo menos, ele tem a boa vontade de vir trazer tudo, como que tá, né? Essas coisas, passando uma perspectiva. Eu acredito sim nessa perspectiva, até acho que eles foram bem conservadores nessa perspectiva, né? Vamos ficar de olho aí, qualquer novidade, qualquer fato relevante comunicado ao mercado que saia, eu gravo assim na hora que der e já trago aqui para vocês e vamos acompanhando aí, viu, galera?
E é isso, então se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like, se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, galera, valeu, abraço.